No início do nosso encontro de hoje, eu estou perguntando para você que nos acompanha o que mudou na sua alimentação durante a pandemia. A alimentação é super importante, principalmente para o funcionamento do nosso intestino. E vocês sabiam que a saúde do nosso intestino tem tudo a ver com a nossa imunidade? A famosa imunidade, tão falada agora, principalmente em época de coronavírus. Para falar sobre tudo isso, a gente convidou a Flora Rosenthal. Ela é nutricionista, está na ponta do link e traz mais informações para a gente. Oi, Flora, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre a saúde do intestino? Quase ninguém sabe disso. Aliás, quando a gente fala sobre isso, a gente até se surpreende. Como assim o intestino tem a ver com a imunidade? Tem, né? E tem muito a ver com a imunidade, né? Tem muito, Márcia. Realmente, o intestino ele é um órgão que está intimamente ligado com a nossa imunidade. Mas quando a gente pensa em saúde intestinal, não é só pensar em ir ao banheiro todos os dias. Tem várias coisas que a gente precisa levar em conta, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem excesso de gases, que está sempre com aquela barriga mais estufada, que vai estufando ao longo do dia, ou que sofre de azia, que sofre de refluxo, tudo isso também é saúde intestinal e também está relacionada com a nossa imunidade. Então, dentro do nosso intestino, a gente tem uma colônia de bactérias que vivem lá. E essas bactérias, elas podem ou beneficiar a nossa saúde ou prejudicar a nossa saúde. E isso vai depender, claro, do que a gente come e dos nossos hábitos de vida, né? Então, também sono, atividade física também influencia bastante. Tem algum vilão nessa história de alimento? Sim, tem algumas coisas que realmente vão prejudicar muito. E eu destaco aqui principalmente consumo de álcool, consumo de açúcar em excesso e consumo de industrializados. Então, consumir comidas prontas congeladas, consumir embutidos, né, como presunto, mortadela, salsicha, bolacha recheada, essas bolachas de pacote, todos esses alimentos vão prejudicar bastante essas bactérias que vivem no nosso intestino. E tem um alimento, não vou dizer salvador da lavoura, mas tem um alimento que seria bem importante a gente colocar no nosso hábito alimentar? Então, a boa notícia é que não existe um alimento que seja assim o salvador da pátria, né? O que vale realmente é o conjunto de alimentos que a gente consome. Então, consumir frutas, legumes, verduras, esses são os alimentos que vão promover uma saúde para essas bactérias e, consequentemente, elas vão promover saúde para a gente. Mas, se a gente pensar em um alimento assim que eu acho que é um pouco mais diferente e que entra muito nisso, são os temperos naturais, né? As ervas. Então, a gente procura sempre incluir nas nossas comidas cebola, alho, ah, gengibre, alecrim, orégano. Um que eu destaco sempre para os meus pacientes é a cúrcuma. Eu acho a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né, que alguns conhecem, é um alimento super acessível, às vezes ele dá, né, em hortinhas facilmente e é super anti-inflamatório, então também ajuda bastante na imunidade. E tem a questão de um alimento turbinar a ação do outro, ou um alimento facilitar a absorção daquela vitamina que o outro alimento tem. Eu queria que você falasse dessas composições, por favor. Então, quando a gente pensa em imunidade, um que eu acho bem legal a gente falar são os legumes alaranjados. Então, cenoura, abóbora, esses legumes, eles possuem vitamina A, que é uma vitamina super importante para a nossa imunidade. E quando a gente prepara eles, é interessante que a gente inclua alguma fonte de gordura junto, porque essa gordura, ela vai melhorar a disponibilidade dessa vitamina A. Então, a gente vai absorver ela melhor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente fazer uma cenoura refogada e finalizar ela com um fio de azeite. Então, não é nada mirabolante. E isso E é já uma vai melhorar delícia. a absorção. Não é Fica uma mirabolante? delícia. Aliás, a gente tem, tá aí, estamos colocando, obrigada, produção, eu nem vi, estava aqui tão prestando atenção em você que não vi que as nossas imagens já estavam sendo colocadas no ar, de sugestões aí de receitas e de temperos, muito bom. Aliás, eles são lindos, né, e deixam a comida mais bonita, até com uma Tem. vontade, porque eles incrementam o visual da comida, né, do prato, da receita. O visual, o sabor. Então, eu sempre falo, né? Tem muita gente que tem um pouco de receio com legumes, acha eles um pouco sem graças.
Mas se a gente caprichar nos temperos, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Então, sabe, colocar bastante ervinhas, colocar salsinha, cebolinha, a gente vai estar trazendo mais nutrientes, a gente vai estar trazendo propriedades que vão potencializar a nossa imunidade e sabor, textura, um monte de coisa. Ô, Flora, a questão do ferro e da vitamina C, qual é a relação dos dois? Sim, ótima pergunta, Márcia. Então, o ferro, para a gente absorver ele melhor, ele tem que ser consumido junto com uma fonte de vitamina C. E o ferro, ele está muito relacionado com a nossa disposição, então isso também, claro, que vai influenciar na nossa imunidade. O que eu sugiro? Sempre que a gente fizer alguma refeição que contenha ferro, por exemplo, carne vermelha, feijão, folhas verdes escuras, como couve, é interessante que a gente inclua alguma fonte de vitamina C, que pode ser as frutas cítricas, por exemplo, limão, laranja, mas não só essas que são mais conhecidas, né? A gente também pode consumir de sobremesa, por exemplo, uma cerola, uma goiaba, um abacaxi. Eu acho o abacaxi super legal, porque além dele ter vitamina C, ele é super digestivo. Então, também vai ter essas duas funções. E para a gente fechar, o que você tem percebido no seu consultório nesse período de pandemia? Mudou o comportamento dos seus pacientes? Mudou muito. Na verdade, ao longo do ano, assim, foi uma montanha-russa, né? Acho que no início todo mundo ficou muito mais ansioso, começou a comer muito mais, e aí depois de uns meses o pessoal começou a perceber o que estava acontecendo, ficou um pouco assustado, deu uma freada. Mas uma coisa que eu acho que a pandemia escancarou muito é como é importante a gente saber cozinhar, a gente dominar práticas culinárias, por mais básicas que elas sejam. Assim, então, né? Não estou falando que a pessoa precisa preparar um banquete, mas pelo menos saber fazer o arroz, feijão e bife, isso já salva vidas. Então, um dos trabalhos que eu tenho feito com meus pacientes realmente é incentivar eles a irem para a cozinha, para eles poderem ter mais autonomia, né, do que eles vão escolher se alimentar, não depender de delivery, que também, além de não ser tão interessante pensando em saúde, a gente sabe que vai um dinheirão nisso se deixar, né? Então, eu acho que essa foi a principal mudança, a valorização da culinária como uma prática de saúde, e não só uma prática, né, de afeto, enfim. E as pessoas engordaram mais? Você percebeu que as pessoas engordaram mais? Sim, as pessoas ganharam bastante peso na pandemia. Isso até não é uma visão só minha do meu consultório, né? Já saíram estudos que mostram isso no Brasil inteiro. Então, sim, realmente, quando as pessoas estão em casa, mais ansiosas, não sabem muito o que comer, então muitas vezes, né, principalmente no início, acabaram se apoiando muito em comidas prontas, em delivery. Elas ganharam peso, sim. Então, esse foi um resultado um pouco negativo da pandemia, fora todos os Mais outros, um, claro, né? né? Valeu, Flora. Valeu. Obrigada pelas dicas. Espero que a gente tenha colaborado aí, tenha estimulado. Quem sabe hoje muita gente que nos acompanha já vai fazer um almocinho diferente, colocando aí um temperinho, que não é caro, é barato, é fácil e ainda vai deixar a sua comida com ar mais gostoso, com uma imagem mais bonita e com um gostinho melhor, né? E vai Exatamente. ajudar na sua imunidade. Valeu, Flora. Obrigada. Até. Obrigada pelas Aí já vou dar informações. uma ideia para o almoço, Ah. porque você pode colocar açafrão no arroz que for fazer, o arroz fica amarelo, fica bonito, aromático, já tem aí uma propriedade. Com cara de arroz de restaurante chique. Exatamente. Valeu, Flora. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau, querida.